Diz assim a palavra de Deus: estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com ungüento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou 2 dias no lugar onde estava. Eu digo amém. E os irmãos podem se assentar, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Queridos, esse texto, o qual nós acabamos de fazer menção, ele é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, pois ele retrata praticamente, se não um dos, talvez o maior milagre e mais extraordinário milagre operado por Jesus no seu ministério. Nós vemos desde o Antigo Testamento alguns episódios de ressurreição. Entretanto, a maioria dos episódios de ressurreição que se acontecem não se compara a esse acontecimento aqui de Lázaro. Por exemplo, no Antigo Testamento nós temos um caso onde Eliseu ele ora pelo filho de uma moça, ele deita-se sobre o seu corpo, respira juntamente com o menino, e o menino, após algumas horas falecido, ele ressuscita. Nós temos também, dentro do ministério do próprio Jesus, um milagre onde uma jovenzinha havia acabado de falecer, e a Bíblia diz que Jesus ele chega até a casa de Jairo, e ele diz: menina, levanta-te. Os irmãos conhecem a história. Aquela menina se levanta e o nome de Deus ali é glorificado. Só que mais uma vez nós presenciamos um milagre de uma pessoa que estava morta há poucas horas. Hoje, principalmente com o avanço da medicina, nós sabemos que até mesmo os médicos, através de desfibriladores, eles conseguem ali, se ainda faz pouco tempo de morte, se o corpo ainda não se esfriou, talvez tentar ressuscitar com alguns meios medicinais aquele corpo que já não tem mais vida. Isso através da sabedoria que Deus deu ao ser humano. Mas quando nós olhamos para este milagre aqui de Jesus, ele excede a compreensão humana. Ele é um tipo de milagre que está fora da caixa da mente humana de compreender. Nós vemos que até mesmo a ressurreição de Cristo, que foi após 3 dias, havia um dito popular daquela época que talvez até 3 dias de falecimento poderia haver, alguns dizem talvez uma doença que fazia com que o coração parasse de bater, e até mesmo talvez depois de 3 dias o defunto poderia tomar a vida, ou na verdade a pessoa não estava de fato morta, mas em estado de dormência. Alguns acreditavam assim. Mas quando nós vemos esse milagre aqui, irmãos, nós vemos que acontece algo que excede a ciência, excede a compreensão humana, excede o que nós conhecemos do reino espiritual, vai muito além da nossa compreensão. Mas, pois bem, antes da gente entender o tamanho desse milagre, é necessário a gente entender o início dessa mensagem. O texto vai dizer que Jesus estava ali, próximo de Jerusalém, e chegou-se a ele uma mensagem. Um certo amigo dele, da cidade de Betânia, chamado Lázaro, havia adoecido. O texto não fala quanto tempo ele estava doente, ou se ele havia acabado de adoecer, mas creio eu que todo mundo sabendo daquilo que Jesus já havia operado, daquilo que Jesus já havia feito, eles compreenderam. Isso daqui é uma mesa promessa. Já vimos ele ressuscitar a filha de Jairo, já vimos ele curar a mulher com fluxo de sangue, já vimos ele fazer tantos milagres, limpar leprosos, levantar paralíticos e coisas assim por diante. Uma enfermidade, isso daqui não é nada. Então o texto vai dizer que eles não esperam piorar, eles vão imediatamente buscar uma solução para Jesus. E o texto vai dizer que agora
eles enviam o mensageiro. E eles são espertos, mas presta atenção no texto. A Bíblia diz que eles mandam levar um recado para Jesus, que um amigo dele está enfermo. Mas eles ainda dão ênfase no seguinte: olha, aquele amigo a quem tu amas está enfermo. Ou seja, há muitas pessoas que te seguem, há muitas pessoas que estão ao seu redor, que você agora já é uma pessoa famosa, o Senhor já está com o seu ministério avançado aí, já fez muitas coisas, mas existem aqueles amigos íntimos, que está desde quando muitos não estavam. E Lázaro é um desses, é um amigo íntimo, alguém que tem um carinho especial pelo Senhor, e alguém aqui o Senhor tem um carinho especial por ele. Então, eles já imaginam o quê? Que Jesus vai largar tudo o que está fazendo e imediatamente vai atender aquele amigo a qual ele ama. Mas aqui o texto já começa a dar um nó na nossa cabeça, porque a Bíblia vai dizer que Jesus escuta isso, ele entende, e mesmo assim, Jesus não vai com eles. E para piorar, o texto vai dizer que depois disso, ele ainda ficou 2 dias no lugar onde estava. Quando nós olhamos para isso daqui, irmão, algo já começa a ficar estranho aqui no texto. Eu imagino a cara dos mensageiros chegando de volta para as irmãs de Lázaro. Imagina Maria e Marta: e aí, cadê ele? Cadê o mestre? Ele chegou? Então, ele tem uma resposta, mas não é exatamente aquilo que vocês gostariam de ouvir. Ele disse que não virá agora. Mas como assim? Meu irmão está enfermo e ele está piorando. Jesus é o nosso amigo, Jesus é o nosso companheiro, Jesus ele come aqui em casa, Jesus ele dorme aqui em casa, se hospeda aqui em casa. Quantas vezes nós já aplicamos ele debaixo do nosso teto, e agora que o nosso irmão está enfermo, ele está dizendo que não tem? Ah, irmãos, a situação começa a piorar, Lázaro começa a ficar pior ainda, e aí daqui a pouco eles começam a se perguntar: mas alguém que dizia ser amigo nosso, alguém que dizia se importar tanto conosco, por que agora que nós estamos precisando, ele não faz nada? Por que agora nós estamos necessitando, ele não faz nada? Irmãos, o texto vai dizer que o tempo se passa, e agora a situação piora. Agora Lázaro, que estava apenas enfermo, agora ele morre. E enquanto isso, Jesus ainda está lá, fazendo as suas coisas, fazendo seus afazeres. O texto vai dizer que quando Jesus ele está se aproximando para chegar na aldeia, já se passaram 4 dias que Lázaro morreu. Imagino eu, Lázaro estava doente, e ele se perguntando: não, ainda não chegou, mas ele vai vir. Passa-se mais outro dia, Lázaro está definhando na cama. Ele ainda não chegou, mas ele vai entrar com a providência, ele vai chegar. Daqui a pouco Lázaro morre. Imagino eu que, como qualquer um de nós aqui, se era um amigo tão íntimo, mesmo que não deu para vir em vida, eu acho que ele vai vir inteiro, eu acho que ele vai vir no sepultamento. Os irmãos aqui da igreja sabem como é que funciona quando o irmão é sepultado. Às vezes, mesmo não gostando de enterro, a gente vai, né, irmãos? Porque a família, ela precisa ver a nossa compreensão, a nossa atenção para a família. Agora imagina aqui comigo, Jesus é um amigo íntimo da família, um amigo íntimo dele chamado Lázaro morre. O texto vai dizer que agora eles pegam aquele corpo, faz a cerimônia fúnebre. Eles imaginam, já que não dá para fazer mais nada, nem que seja para realizar o culto, pastor Jesus nem para realizar o culto, Jesus nem para participar do culto vai. Eu imagino que eles estão ali, irmãos, já para sepultar. Eu imagino que eles ainda pensam o seguinte: eu recentemente perdi um amigo pastor, e crente sempre tem crente, tem um negócio no coração do crente que é engraçado, né? Que era esperando, porque a gente fica lendo esse negócio na Bíblia e a gente acredita que é real. Então eu tenho certeza que todo mundo já foi no enterro de um crente e fica com aquela expectativa. Até enterrar tem jeito. Vai que Jesus levanta esse defunto daí e o nome de Deus vai ser glorificado. Eu imagino eles olhando assim, já realizou o culto, já cantou os louvores, já pregou a palavra, todo mundo já chorou, todo mundo já se despediu, todo mundo já abraçou, agora está chegando a hora de colocar o corpo dentro do sepulcro. Eu imagino eles esperando o povo dizendo: vamos lá, já deu a hora. Não, espera mais um pouquinho. Olha, tem outro enterro para fazer. Não, espera mais um pouco, porque eu estou esperando alguém, eu acredito que ele venha, só que o tempo passa,
difícil para uma família enlutada, irmão, é quando fecha a tampa do caixão. Naquela época não havia caixão, mas o corpo ele era encerrado dentro de uma gruta, dentro de uma caverna. Então imagina você que já teve esse sentimento, ver a tampa do caixão se fechando sobre o ente querido, a família de Lázaro agora vendo colocando aquela pedra na frente da caverna. Quando coloca aquela pedra, aí a ficha cai. Ele não veio mesmo, ele não se importou mesmo, ele não ligou para a morte do seu amigo mesmo. Ai, irmão, agora imagine que o coração começa a se encher de tristeza, começa a se encher de indignação. Como é que é possível um Deus que ama tanta gente, um homem que diz que se importa tanto conosco, no nosso momento de maior necessidade, ele não aparece? Se fosse nos dias de hoje, eles iriam esperar. Não, ele vai ligar. Se não ligar, vai mandar uma mensagem. Jesus não liga, não manda mensagem, não manda recado. Jesus poderia enviar os discípulos e dizer: diga para a família que eu sinto muito, mas ele não faz nada. Ai, mas vamos voltar um pouquinho aqui na história. Quando Jesus ele diz que não iria visitar Lázaro, Lázaro ainda estava vivo. Meditando nesse texto, o Espírito Santo começou a falar no meu coração, porque Lázaro não chegou dentro daquela sepultura do dia para a noite, sim ou não? Antes de Lázaro descer a sepultura, houve-se um processo. O primeiro processo que Lázaro passou, irmãos, antes de acontecer tudo o que aconteceu com ele, foi o processo de adoecimento. Muitas das vezes, irmãos, antes de morrer espiritualmente, primeiro a gente adoece. Ninguém acorda desviado, ninguém acorda caído, ninguém acorda do nada e diz: hoje eu vou para o mundo. Da mesma maneira, Lázaro não acordou morto do dia para a noite, mas primeiro, antes de ir para a sepultura, ele foi adoecer. O que eu acho interessante, irmãos, é que muitos de nós estamos vivendo a situação que Lázaro viveu, a situação do adoecimento espiritual. Giovanni, eu não entendi como é que funciona o adoecimento espiritual. Primeiramente, a gente se enfraquece, uma fraqueza toma conta de você. Daqui a pouco a indisposição toma conta de você. Daqui a pouco o desânimo toma conta de você. E daqui a pouco você já não tem mais ânimo e nem vontade de se alimentar. Então você não tem força para caminhar, não tem força para andar, não tem força para se levantar, não tem força para orar, não tem força para vir para a igreja, não tem mais ânimo de cantar e não se alimenta mais da palavra. Antes de Lázaro morrer, primeiro ele fica doente. E muitos de nós estão passando por esse estágio. Mas quando eu meditava nesse texto, pastor, Deus falou algo no meu coração. O que eu acho interessante, irmãos, é ter família igual a família de Lázaro. O que eu acho interessante é ter amigos igual os amigos de Lázaro. Por quê? Lázaro, ele ainda não morreu, ele só está doente, mas já tem alguém que está percebendo que ele não está bem. Já tem alguém que está percebendo que ele não está normal. E o que eles fazem? Se Lázaro não pode caminhar até Jesus, eu vou buscar Jesus pela vida de Lázaro. O que me assusta, irmão, é o tanto de gente morrendo no nosso meio e a gente não vê, a gente não enxerga, nós não percebemos. A pergunta que o Espírito Santo faz para nós é: quantos Lázaros ainda vão ter que descer a sepultura para a gente começar a perceber que tem gente no nosso meio que não está bem? Eu sinto a graça de Deus aqui neste lugar. Depois que Lázaro passa por esse estágio, irmão, aí chega outro estágio mais complicado. O segundo estágio de Lázaro é a morte espiritual. E como é que é o estágio da morte espiritual? Primeiramente, assim que uma pessoa morre, irmão, o esfriamento começa a tomar o corpo dela. Aquela pessoa que era quente, aquela pessoa que era fervorosa, agora ela se torna uma pessoa fria, agora ela se torna uma pessoa sem espiritualidade. Depois, essa pessoa, ela se torna insensível. Por quê? Morto não sente nada, morto não tem sensibilidade espiritual. É por isso que muitas das vezes ele vem para um culto como esse, a palavra é pregada e todo mundo
fala que palavra abençoada, ele diz, não senti nada. Houve um louvor que falava com ele e não sente mais nada. Por quê? Ele está morto espiritualmente. Outra coisa que acontece comigo e com você, se nós morremos espiritualmente, o coração já não responde mais. Quando nós morremos espiritualmente, o nosso coração espiritual para. É por isso que a palavra de Deus é pregada, irmão. A palavra pega fogo, o culto é fervoroso, mas aqui dentro não acontece mais nada. O último estágio que acontece com uma pessoa que morre é que o fogo que um dia ardeu no coração dela se apaga por completo. O altar dessa pessoa se torna um altar de minas e apenas de cinzas. Mas tudo isso começa com o adoecimento. Só que depois da morte aí tem o terceiro estágio, que é o pior de todos. É a decomposição espiritual. Quando foram chegar até o sepulcro de Lázaro, disseram, já cheira mal porque já faz 4 dias o corpo já estava em decomposição. Na decomposição, irmão, o corpo agora ele começa a se desfazer. Envolve em podridão, ele começa a liberar odores. Os tecidos começam a serem consumidos. Não estou entendendo, Giovanni. O corpo espiritual daquela pessoa começa a se desfazer. Me explica isso daqui. Daqui a pouco aquela pessoa se torna irreconhecível. Ela começa a cometer atitudes que você nunca imaginaria e nem mesmo ela imaginaria cometendo. Por quê? Porque a sua vida espiritual está se desfazendo. O seu corpo espiritual, as suas energias espirituais estão sendo decompostas pelo diabo, pelo inimigo e pelos seus demônios. E por último, aquele corpo que um dia era templo do Espírito Santo, agora ele se torna um hospedeiro de bichos e de vermes. E vocês sabem que vermes na Bíblia Sagrada representa demônios, representa espíritos malignos. Então o último estágio da decomposição é agora quando esse corpo ele começa a ser consumido por vermes. Não estou entendendo, Giovanni. O último estágio de alguém que se afasta da presença de Deus não começa assim do dia para a noite, mas ele vai indo de estágio em estágio. E o último estágio dele é esse corpo que era morada do Espírito, agora começa a ser morada de demônios. Os vermes do maligno começam a me consumir e destruir a minha vida. Quando nós olhamos para esse texto, a gente vê o estágio que muitas pessoas estão vivendo. E quando nós olhamos para aqui, aparentemente a gente poderia dizer que não haveria mais solução. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que ainda houve uma solução. E que solução é essa, Giovanni? Jesus pisou em Betânia. Jesus chegou em Betânia. Eu não estou entendendo, Giovanni. Não importa que ele não veio no primeiro dia, não importa que ele não veio no segundo, não importa quantos dias se passaram. O importante é que desde o início ele já havia liberado uma palavra sobre Lázaro. E a palavra era: essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o nome de Deus seja glorificado. Eu caminho para o final, irmão, mas eu preciso liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Irmão, Betânia significa lugar de aflição, lugar de tristeza, lugar de fruto verde, lugar de desesperança. Eu não sei como é que está a sua casa, como é que está o seu ministério, como é que está o seu coração, como é que está a sua Betânia, mas eu tenho uma palavra do alto para você. Jesus está vindo ao teu encontro. Jesus está vindo ao teu encontro. Irmão, quando Jesus pisa em Betânia, a atmosfera espiritual daquela vila começa a entrar em movimento, porque os diabos, os demônios entendem que não dá para eles conter a voz de um adorador, mesmo dentro de uma sepultura, mesmo dentro de uma caverna, mesmo no fundo do poço. Se essa alma pertence a Jesus, o diabo não tem poder para tocar. Jesus chega
Jesus. Aí, irmão, aí começa o desabafo, porque a gente é assim: Jesus, se tu quisesse, não teria acontecido. Jesus, se tu tivesse agido, não teria ocorrido. Jesus, se tu tivesse trabalhado, não teria desviado. Jesus, se tu tivesse entrado com providência, não teria morrido daquela enfermidade. Jesus, se tu chegasse mais cedo, o meu casamento não era abalado, o meu filho não se desviava. Porque nós temos a tendência de jogar a responsabilidade para Jesus. Mas Jesus, ele responde não com grosseria, porque ele entende a sua fragilidade, ele entende a sua fraqueza, ele entende a sua limitação, ele entende o quanto as aflições da vida te abatem. E a resposta de Jesus para Marta é a seguinte, irmão: Marta, será que no dia que os seus olhos carnais não te fazer caminhar, será que a tua fé pode te levar adiante? Não estou entendendo, Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Naquele momento, irmão, Marta abre mão da sua incredulidade pelo poder da palavra de Deus, e em meio à sua incredulidade ela decide confiar e acreditar na palavra de Jesus, e ela diz: eu creio não somente nisso, mas eu creio que tu és o Cristo enviado de Deus. E a palavra que eu tenho para você aqui é esse mesmo enviado, é esse mesmo Cristo que está cuidando da sua vida, está cuidando da sua casa e está cuidando da sua família. Marta fica alegre e sai correndo para casa. E agora ela conta para sua irmã Maria. Maria escuta a palavra, toda debilitada, toda fraquinha, mas ela pensa o seguinte: se Jesus está no culto, mesmo fraquinha, eu vou buscar ele. Se Jesus já está lá no culto, mesmo sem ânimo, mesmo sem fé que a minha situação possa mudar, eu vou lá buscar ele. A Bíblia diz, irmãos, que as indagações dela é as mesmas indagações da sua irmã, mas a atitude dela é totalmente diferente da atitude de Marta. A Bíblia vai dizer que ela está lá no seu coração, pensando a mesma coisa: se estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas quando ela vê Jesus, irmão, antes de reclamar, ela só pensa numa coisa: eu preciso me jogar aos pés dele, eu preciso me prostrar aos pés dele, porque ele é o meu Deus. A Bíblia fala de Maria 3 vezes, pelo menos, irmão. Nas 3 vezes que fala de Maria, ela está aos pés de Jesus. Jesus estava pregando, Marta cuidando da casa de Maria aos pés de Jesus. Na morte de Lázaro, Marta murmurando, Maria aos pés de Jesus. No jantar na casa de Simão leproso, todo mundo nem ligando para Jesus. Aí lá vem Maria com aguenta de nardo puro nos pés de Jesus. Se você tem uma vida aos pés de Jesus, você não vai ficar prostrado diante das dificuldades da vida, porque é o mesmo Jesus que te viu adorando no dia que você tem força, é o mesmo Jesus que vai te tomar pela mão e vai te levantar no dia que as suas forças se acabarem. A Bíblia diz que ela agora chora e fala: Senhor, por que o Senhor demorou tanto? Por que o Senhor não agiu, Senhor? Quanto que eu orei, quanto que eu implorei por socorro? A Bíblia diz que agora ela começa a chorar, irmão. E quando ela começa a chorar, a Bíblia diz que algo começa a acontecer aqui no coração de Jesus. E o texto vai dizer que, movendo-se de íntima compaixão. Sabe o que é compaixão, irmão? É sentir a dor e a miséria do outro. O que eu quero dizer para a sua vida nessa noite é: Jesus sente a sua dor, Jesus sente a sua miséria, Jesus sabe exatamente o que você tem passado. O teu pastor pode ser que não te entenda, o teu marido pode ser que não te entenda, o teu filho pode ser que não te entenda, mas Jesus tem compaixão de você nessa noite.
Jesus falou assim: tirai a pedra. Sempre vai ter alguém que vai dizer: mas Senhor, não dá mais tempo, está cheirando mal, está fedendo, querer colocar alguma alimentação. Mas a palavra de Jesus é expressa. Eu não perguntei como é que está, eu estou dando um decreto: tira essa pedra que te limita de vir ao meu encontro, tira essa pedra que te afasta da minha presença. Jesus está dizendo: irmão, o que eu vou começar a fazer na sua vida, o que eu vou começar a fazer nessa igreja, o que eu vou começar a fazer na sua história, esse ano, irmão, se você tivesse ideia. Mas o convite de Deus para você nessa noite é: milagre é comigo, tirar a pedra é com você. Ou seja, você precisa fazer a sua parte, você precisa dar um jeito. Não sei o que você vai fazer. Se precisar pedir ajuda, pede ajuda para tirar a pedra, mas não deixa nada limitando de Jesus te chamar ao seu encontro. Bacana, assume e decai. Deus está por um momento que não é tempo da gente parar de ficar colocando desculpa para fazer a obra de Deus, para te chegar a Deus. Deus, não estou conseguindo orar, não estou conseguindo jejuar, não estou conseguindo ler a Bíblia. Deus está dizendo: vai tirando as pedras que eu vou começar a operar, vai tirando as pedras que eu vou começar a trabalhar. Talvez a pedra na sua vida pode ser um celular, a pedra na sua vida pode ser um entretenimento, a pedra na sua vida pode ser pecado, a pedra na sua vida pode ser tudo aquilo que te afasta de Deus. Mas Deus está dizendo: tira a pedra. Eu não quero saber o seu estado, eu não quero saber quantos tempos você está assim, só tira as limitações, porque eu vou operar. Mas o texto vai dizer que quando eles tiram a pedra, irmão, o caminho fica aberto para Jesus agir. A Bíblia diz que ele levanta as suas mãos e seus olhos aos céus, e ele diz exatamente estas palavras: Pai, eu sei que tu sempre me ouves. Ou seja, não há nada que eu quero fazer na vida dele, não há nada que eu quero fazer na vida dela, não há nada que eu quero realizar por eles que o Senhor não permita que eu faça. Mas para que eles creiam que tu me enviaste, eu estou orando a ti. Então, naquele momento, a Bíblia vai dizer que Jesus libera uma palavra, e
que eu estava aí. Irmãos, eu já vou ensinar. Há um mês atrás eu preguei essa mesma mensagem no culto. Irmãos, eu não ando dado uma luta travada. E praticamente eu estava vivendo igual esse Lázaro. E Deus me deu essa palavra. E quando eu pregava essa palavra, eu falava com Deus: Senhor, eu estou pregando, mas eu mesmo estou sendo esse Lázaro. Porque o meu coração já se esfriou. A minha alma, o meu espírito não pulsa mais pela tua presença, Senhor. E eu fiz um propósito com Deus. Eu falei: Senhor, se essa palavra é do Senhor mesmo, além de mudar as pessoas que estão ouvindo, muda-me mesmo. Levanta-me mesmo, Senhor. Me devolve a vitalidade espiritual. Me devolve a alegria da tua presença. Me devolve o vigor. Me devolve a unção. Deus atendeu a minha oração, igreja. A vida espiritual voltou para o meu corpo. Eu voltei a sentir a presença de Deus. Eu tenho falado para minha esposa como é maravilhoso dobrar os joelhos e sentir lágrimas nos nossos olhos. Como é maravilhoso acordar sentindo a presença do Espírito Santo. E é isso que Deus vai fazer na tua vida aqui nessa noite. Você vai voltar a ter desejo de congregar, vai voltar a ter prazer em cultuar, vai voltar a ter alegria em me louvar, diz o Senhor. Feche minha Bíblia. Antes de devolver o microfone para o pastor, eu quero fazer um apelo aqui nessa noite. Tem gente que chegou aqui nessa noite e o diabo te encerrou dentro de um sepulcro para acabar com a sua vida espiritual. E ele disse: você vai morrer aí, você não vai se levantar, você não vai caminhar mais. Mas hoje o Senhor está liberando uma palavra de vitória sobre a tua vida, para te dizer: se tu der ouvir a minha voz, nessa noite eu te arranco dessa sepultura. Eu quero saber, cadê você que está afastado dos caminhos do Senhor? O inimigo tem te mantido fora da presença dele, mas hoje mesmo marcou encontro com você, e a voz do Espírito Santo está gravando no seu coração dizendo: Lázaro, hoje é noite de sair para fora, hoje é noite de voltar para a minha presença, hoje é noite de voltar a ter vida, hoje é noite de voltar a caminhar. Cadê você? Pode ensinar com a sua mão e eu quero orar pela sua vida aqui nessa noite. Palavra sua de cantarai. Deus não fala com paredes. Manda sua de canta. Deus está te dando uma oportunidade nessa noite. Aleluia! O inimigo quer te ver caído, o inimigo quer te ver morto, o inimigo quer te ver destruído. E se você é de aluguel, os demônios vão continuar consumindo a sua vida. Mas hoje Deus vai colocar um fim nessa história. Ele está te dando uma oportunidade. Não desperdice a oportunidade, porque o dia de amanhã pertence apenas ao Senhor. Cadê você nessa noite? Deus está te dando uma chance de voltar para a sua presença. Mesmo nós não merecendo, a graça dele nos alcança
of the cross.